Meus queridos irmãos, hoje nós estaremos falando sobre a família do filho pródigo. Estamos estudando a revista Tudo em Família e nós estaremos meditando hoje então na família do filho pródigo, sobre a parábola do filho pródigo, a parábola mais conhecida dos evangelhos, é a parábola que Deus tem falado muito aos corações, e hoje nós iremos fazer uma abordagem sobre esta família, que é abordada aqui por Jesus na parábola do filho pródigo. Vamos abrir a palavra do Senhor, abra sua Bíblia para a nossa edificação, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, até o versículo 32. 11 a 32. Ficou anunciado aí de modo diferente, mas é 11 a 32. Então vamos ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou todos os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus? Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, acalenta o nosso coração, ilumina os nossos olhos, para que contemplemos a beleza, ó Deus, do teu evangelho, a beleza do teu amor, a grandeza da tua graça. Ó grande Deus, fale ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, esta parábola fala de um pai amoroso em busca dos seus 2 filhos perdidos. O filho mais novo era o filho perdido fora de casa, que saiu por uma terra distante, em busca de aventuras amorosas, de noitadas, de baladas, de orgias. Mas o filho mais velho era o perdido dentro de sua própria casa,
uma vez que ele desobedecia aos 2 mandamentos principais da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. E isso nós podemos ver, meus irmãos, que ele quebrou esses 2 mandamentos quando não perdoou o pai que recebeu o filho esbanjador, o filho mais novo, e não perdoou o irmão por seus erros. Então ele desprezou o pai, na figura aqui de Deus, desprezou a Deus, e desprezou também o seu semelhante, o seu irmão, que carecia de perdão, que carecia de amor, que carecia de uma segunda oportunidade. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que não ama seu irmão está nas trevas, está na escuridão, e aquele que não perdoa, não será perdoado. Nós nem podemos fazer a oração do Pai Nosso, se a gente não perdoar, porque a gente ora assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a partir, meus irmãos, desta parábola contada por Jesus, nós podemos aprender algumas verdades para as famílias hoje. E a primeira verdade que nós podemos ver é que na vida familiar, muitas vezes procedemos injustamente. Isso acontece, meus irmãos, quando há exigência de coisas indevidas. Veja o que diz o texto: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Normalmente, os filhos recebem a herança depois da morte dos seus pais. Normalmente, os bens eram repartidos após o falecimento dos seus pais. Portanto, aquele filho fez uma exigência indevida, uma exigência fora da normalidade. 2 terços ao filho mais velho e 1 terço ao filho mais moço, porque o primogênito tinha na lei mosaica o direito de receber 2 terços da herança, e o mais novo 1 terço da herança, e ele queria esta parte antecipadamente, e o pai então dispôs desses bens para o seu filho mais moço. E aqui, meus irmãos, nós podemos perceber que ele mata o seu pai no coração para satisfazer as suas paixões. Tem muitos filhos matando os seus pais no coração. No caso aqui, esse filho mais novo matou o seu pai no coração, dizendo: olha, eu quero viver as minhas aventuras, as minhas loucuras, as minhas paixões. E então ele matou o seu pai no coração. Muitos filhos hoje exigem dos pais coisas que não estão ao seu alcance, querendo viver um padrão de vida semelhante ao dos colegas, fora da realidade dos seus pais, e impondo aos pais dificuldades, tribulações. Há filhos que são verdadeiros parasitas, pesos mortos, e só exigem dos pais, só querem sugar, é como sanguessuga, dá, só querem receber. E alguns em muito tempo conseguem colocar fora tudo, né? Em pouco tempo conseguem colocar tudo que os pais deixam para eles. Eles queimam tudo, nas orgias, nas baladas, nas noitadas. Aquilo que os pais levaram anos para terem um patrimônio. Os filhos não podem, meus irmãos, exigir do pai tudo o que desejam. Muitos pais têm estragado seus filhos por não impor limite aos seus filhos. Os filhos precisam conhecer limites. Em alguns casos, os próprios cônjuges cometem a injustiça de exigir um do outro coisas indevidas ou fora do lugar. Os filhos precisam conhecer limites, que eles não podem tudo. E aqui nós podemos ver que esse filho pródigo, esbanjador, dissipador, ele exige um direito que não tem para esbanjar com os prazeres e com as meretrizes, diz o texto. Mas em segundo lugar, nós podemos ver o desprezo pela família. O texto diz que aquele jovem desmiolado, insensato, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Com essa atitude, ele desprezou e desonrou a sua família. Ele foi fundo na busca do prazer, na busca das suas paixões.
Após gastar todos os seus recursos, viu-se obrigado a cuidar de porcos a fim de sobreviver. Isso para um judeu era uma coisa horrível, porque o porco era imundo, o porco não podia ser consumido, e ele chegou ao fundo do poço, chegou a uma situação tão deplorável que desejava fartar-se da comida que os porcos comiam. Era o caos social que ele estava vivendo, era um momento de profunda necessidade. Eu não sei se alguém aqui já desejou comer a comida que os porcos comem, o farelo. Mas há um ditado que diz o seguinte: quem mistura com porco, farelo come, não é assim? Quem mistura com porco, farelo come. E o texto diz que ninguém lhe dava nada. Infelizmente, meus irmãos, esse é o único, né? Esse não é o único que trocou a sua família por porcos. Esse filho dissipador aqui não foi o único. Nós podemos observar, tanto na nossa história passada, presente, ou na nossa história presente, muitas pessoas comendo porcos porque trocou a família, né, para viver uma vida dissolutamente. Ainda hoje há muitos que têm abandonado a família, indo atrás dos prazeres desta vida, sujeitando-se a viver uma vida completamente miserável. O pecado, meus irmãos, promete uma vida cheia de encantos, mas no final coloca a gente lá no chiqueiro, junto com os porcos. São cônjuges que abandonam a família por causa de uma aventura amorosa. A pessoa às vezes sai de casa, às vezes deixa a esposa, deixa os filhos e vai em busca de uma aventura amorosa e acabam no chiqueiro junto com os porcos. Filhos que trocam o aconchego do lar pelas más companhias e acabam nas drogas e na morte. Quando isso acontece, meus irmãos, a família é desprezada, o seu nome é lançado na lama, pessoas acabam experimentando muita dor e sofrimento. E o pior é que, às vezes, esse caminho, às vezes, é um caminho sem volta. O Rui, daí, poderia me emprestar um microfone lá, o melhor? Pode, se tiver um outro microfone. Nós podemos perceber, meus queridos irmãos, que o pecado promete liberdade, mas traz escravidão, promete sucesso, mas traz fracasso, promete vida, mas paga com a morte. Não é isso que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte, é a morte. Mas em terceiro lugar nós podemos ver a negação do perdão. Nós podemos ver que para o jovem citado na parábola, houve a oportunidade de arrependimento e mudança de vida. Ele voltou para a casa do pai, ele reconheceu a sua miserável condição e se dispôs a voltar e a se humilhar. E quando esse jovem estava no fundo do poço, ele caiu em si. O pecado, meus irmãos, embrutece, o pecado endurece, o pecado tira o bom senso. Outrora ele estava fora de si. O texto diz que então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E no retorno para a casa, ele foi surpreendido pelo pai, que o avistou de longe, que correu ao seu encontro, que o abraçou e o beijou. E ele então encontrou o seu pai de braços abertos para recebê-lo. O texto diz bem claro que, levantando-se, foi para seu pai, e via ainda ele longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Porém, meus irmãos, não teve do irmão a mesma acolhida. O texto diz aqui que o irmão mais velho não se dispôs a perdoá-lo. O texto diz que ele se indignou e não queria entrar. Ele diz: não entro de jeito nenhum, porque esta festa aqui nesta casa, esse filho é um esbanjador, não merece perdão, não merece acolhida nesta casa, foi embora, não deve voltar mais.
E aqui nós podemos ver, meus irmãos, que ele não conseguia mais se dirigir a um irmão, porque dizia ao pai: esse teu filho. Ele não dizia: esse é meu irmão. Ele disse com desdém, com desprezo: esse teu filho. Que coisa triste, meus irmãos, é a mágoa e o rancor instalado entre os membros da família. É lamentável quando os cônjuges já não conseguem mais se referir um ao outro, dizendo: minha querida esposa, meu querido marido. Ou irmão pode dizer ao outro: meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido pai, minha querida mãe. A negação, meus irmãos, do perdão na família é um vírus que produz muitos sofrimentos e pode levar um lar à completa destruição. A falta de perdão é pior do que o vírus do coronavírus. A falta de perdão arrasa a família. E nós devemos ter sempre um coração disposto a perdoar. Quem não consegue perdoar é aquele que se acha melhor do que o outro. E nós todos somos carentes da graça de Deus. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, nós podemos ver o seguinte, que na vida familiar devemos demonstrar interesse na solução de problemas. E esse interesse pode ser demonstrado nas seguintes atitudes. Primeiro, reconhecer os próprios erros e revelar disposição para mudanças. E aqui nós podemos ver que nenhum membro da família está livre de cometer falhas. Somos humanos e infelizmente erramos. Quantas vezes pecamos contra Deus, quantas vezes falhamos. E se não fosse a graça de Deus, todos nós seríamos lançados direto para o inferno. Entretanto, meus irmãos, devemos cuidar para que erros sejam evitados. Devemos correr do pecado. E quando errarmos, devemos ter humildade de reconhecer e mudar de atitude, mudar de vida. Na família é comum tentar achar culpados e transferir responsabilidade, tal qual fizeram Adão e Eva quando pecaram. Quando o homem pecou comendo o fruto proibido, Deus perguntou: que é isso que fizeste? E então Adão disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Nós sempre temos transferido a culpa para o outro. É a mulher que tu me deste. E aí o Senhor disse à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: é a serpente me enganou e eu comi. Não é assim que a gente faz? A gente está sempre transferindo a culpa para o outro, ou transferindo a culpa para o diabo. É lógico que o diabo é o tentador, é o pai da mentira, é aquele que veio para roubar, matar e destruir, mas nós também somos responsáveis por nossas atitudes. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas é preciso, meus irmãos, que cada um possa reconhecer os próprios erros, como fez o filho pródigo. O filho pródigo lá dentro do chiqueiro, tratando dos porcos, desejando comer da comida dos porcos, ele reconheceu o seu pecado e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando agimos assim, meus irmãos, a solução dos problemas fica mais fácil, quando nós reconhecemos nossos próprios erros e temos a humildade de chegarmos diante de Deus com o coração quebrantado e pedir a Ele perdão e graça. Mas, em segundo lugar aqui, nesse segundo ponto, oferecer apoio aos familiares que desejam se corrigir. Nós precisamos apoiar aqueles que estão querendo uma segunda oportunidade. Se de um lado vemos nessa parábola o pai recebendo de braços abertos o filho, acreditando em sua restauração, de outro lado vemos o filho mais velho revelando total indisposição em perdoar o irmão arrependido. Se dependesse dele, o seu irmão não teria voltado. Ele teria riscado o seu irmão da página do contexto familiar. Ele o havia arriscado de sua vida. Não podemos ter um coração tão duro, meus irmãos, negando perdão e apoio a algum familiar que queira se redimir. Em algumas famílias parece que o desejo de vingança ou a indiferença se torna maior do que o interesse na solução dos problemas. Como cristãos não podemos agir assim.
A orientação da palavra de Deus não pode ser ignorada. Quando a gente lê, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 32, você pode abrir a sua Bíblia agora, Efésios 4, 32, olha o que diz a Bíblia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar. E eu quero dizer o seguinte, que a falta de perdão, meus irmãos, gera raiz de amargura. Olha esse texto que eu vou colocar na tela agora. Olha o que diz esse texto, em Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja bem, a raiz de amargura. A raiz de amargura, o texto diz, e a amargura aqui, meus irmãos, é vista como uma erva daninha, é aquilo que nós conhecemos como tiririca, como uma erva daninha, que rouba os nutrientes da família, o amor, o afeto, o carinho, a ternura, o respeito, a paz. A amargura é esta erva daninha, que vai tirar o brilho, a força, a beleza da família. A amargura envenena o ambiente familiar. Ela deixa o lar com um cheiro insuportável. É como se você chegasse diante de umas férias, depois de 15 dias, e aí a sua geladeira estragou, e aí você tinha deixado no congelador uma carne ali. Aí depois de 15 dias, com a sua geladeira estragada, você vai abrir a parte de cima ali do congelador e você vai perceber o cheiro que está ali dentro, de carne podre. A amargura, meus irmãos, ela também traz esse mau cheiro insuportável no ambiente familiar, onde esta raiz maldita se espalha, a vida torna-se amarga, traz esse mau cheiro insuportável. Quem nutre amargura no coração não conhece o perdão, porque sem perdão não há família feliz. Não tem jeito a gente ter uma família feliz sem perdão. Nós devemos perdoar, e nós devemos tirar esse veneno do coração, essa tiririca do coração, essa erva daninha do coração, que é a amargura. E nós só podemos fazer isso, meus irmãos, com perdão no coração. Mas em terceiro lugar, na vida familiar é preciso exercitar amor e perdão. Eis algumas razões pelas quais o amor e o perdão não pode faltar na família. E aí nós iremos falar mais uma vez que o amor não guarda ressentimentos. O texto diz aí, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha que amor tão grande. O pai que deu uma herança antecipada para o seu filho, que não viu o filho há muitos dias, que o filho tinha gastado tudo nas noitadas, baladas, na prostituição, volta maltrapilho, sujo, descalço, arrasado. O pai o avistou de longe, diz o texto, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Porque o amor, meus irmãos, não guarda ressentimento. Apesar do filho, o que o filho fizera, o coração do pai estava livre de ressentimento. Ele era um pai amoroso, cheio de compaixão. E quando o amor na família, os ressentimentos são eliminados. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor não guarda ressentimentos. Mas nós podemos ver, meus queridos irmãos, que o amor é demonstrado em gestos e atitudes. Quem ama vai demonstrar que ama.
E o pai correu ao seu encontro. O pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o vestiu da melhor roupa. O pai colocou um anel no seu dedo, o pai o calçou com sandálias em seus pés, o pai ofereceu um banquete, ofereceu uma festa, o pai matou o novilho cevado, e o pai convidou gente para se alegrar com ele. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A Bíblia diz, meus irmãos, filhinhos, não amemos de palavra, mas de fato e de verdade. Nós não podemos apenas amar de boca para fora, só no discurso. Nós devemos demonstrar amor. O amor do Pai foi demonstrado aqui em gestos e atitudes. Mas o amor, meus irmãos, sempre busca a conciliação. O texto diz aqui que o filho mais velho ficou indignado, o filho mais velho consultou o que estava acontecendo na casa, e alguém diz: olha, é porque o seu pai está oferecendo uma festa para o filho mais novo que voltou, porque ele recuperou com saúde. E aí o menino, o filho mais velho, ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Por isso essa parábola, meus irmãos, não é a parábola apenas do filho pródigo, é a parábola do pai amoroso em busca dos dois filhos perdidos. Veja bem que o pai procura conciliá-lo. E aqui nós podemos ver que o filho mais velho, ele se sentia melhor que seu irmão. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Veja bem, meus irmãos, o orgulho, veja bem a sua soberba. Eu nunca transgredi uma ordem tua. Veja como o legalismo leva a pessoa a contar uma mentira esfarrapada, dizendo: eu sou a alma mais pura que existe no Brasil. E aqui nós podemos ver que ele se sentia injustiçado pelo pai, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Ah, meus irmãos, ele se achava mais merecedor do que o outro irmão. É a religião do mérito próprio, é a religião do legalismo. Se nós somos recebidos na presença de Deus, meus irmãos, nós o somos pela graça de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é graça de Deus. O que Jesus está combatendo aqui, nessa parábola, é a religiosidade vazia, é a religiosidade do mérito próprio, é o legalismo. Nós somos salvos pela graça maravilhosa de nosso Senhor. E aqui nós podemos ver que o amor, meus irmãos, age com equilíbrio, sempre buscando a paz e a conciliação. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nós devemos alegrar, meus irmãos, com aqueles que se arrependem, com aqueles que voltam para casa, com aqueles que voltam para a presença de Deus. Cada um de nós deve promover a paz e o perdão na família. E veja que este pai está em busca de conciliação entre os irmãos, para estabelecer a paz dentro de casa, dentro da sua família. O amor sempre busca a conciliação. E a Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós devemos sempre buscar a paz. Mas eu quero concluir a nossa mensagem nesta manhã, meus queridos irmãos, aplicando essas verdades para a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, não abandone a sua família para viver uma aventura amorosa. Cuidado, cuidado com as paixões do coração, cuidado com a carnalidade, cuidado
com o pecado. Não deixe que o seu coração enganoso possa te levar para longe de Deus, porque o pecado pode te levar mais longe do que você quer ir, pode te custar mais caro do que você quer pagar, e pode te reter mais tempo do que você quer ficar. A terra é distante, meus irmãos, no início é cheia de encantos, com dinheiro no bolso, os amigos ao redor, balada, festas, orgias, mas depois que o dinheiro acaba, os amigos se vão, e você pode ficar no chiqueiro junto com os porcos, desejando comer da comida dos porcos. A terra distante no início é cheia de encantos, mas no final deixa a gente na lama, no chiqueiro. Não abandone a sua família por causa de alguma aventura amorosa, porque no final, o final é triste, é de lama, é de chiqueiro, é de desgraça. Mas em segundo lugar, sem perdão é impossível conviver. Nós devemos perdoar para sermos perdoados. O filho mais velho estava mergulhado no ressentimento. O ressentimento, meus irmãos, é o veneno que a gente toma esperando que o outro possa morrer. Nós devemos perdoar, tirar o ressentimento do coração. O rancor mata. A falta de perdão adoece a família. Perdão é saúde para o corpo e para a alma. Quem não perdoa é escravo dos seus próprios sentimentos. Quem não perdoa não é livre, não tem paz, não consegue dormir direito, é atribulado. Quem não perdoa adoece física, emocionalmente e espiritualmente. Libere perdão. É impossível, meus irmãos, falar de boa convivência familiar sem o exercício do perdão. O perdão constrói os laços da boa convivência familiar. É impossível viver bem em família sem o exercício do perdão. O perdão reconstrói o que foi destruído. Às vezes, a família pode estar arrebentada como aquele espelho que você foi mexer na sua casa e acabou esbarrando, ele caiu, ele virou em cacos, em pedaços. Quem sabe você está sentindo que a sua família está assim, está despedaçada, como aqueles cacos do seu espelho quebrado. Já não reflete mais o brilho, os cacos estão ali. Mas eu quero dizer que Jesus, pela sua graça, pode pegar esses cacos e fazer um novo espelho pela sua graça. O perdão, ele reconstrói o que foi quebrado. O que o pecado arrasou, destruiu, o perdão pode restaurar. O perdão cria pontes, porque sem perdão é impossível conviver. E nós devemos perdoar, assim como nós somos perdoados pelo Senhor. Já pensou? Se Deus, meus irmãos, olhasse para nós e fazer, não vou te perdoar, jamais pelos pecados que você cometeu. A única coisa que nos sobraria era o lago que arde com fogo e enxofre. Mas Deus resolveu nos amar, Deus resolveu nos aceitar, Deus nos abraçou, Deus nos amou e nos amou com amor eterno. Por isso, assim como nós somos perdoados, nós devemos perdoar, porque sem perdão é impossível conviver. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, só há uma forma de chegarmos ao Pai pela fé em Jesus Cristo. Você já voltou para casa? Aquele filho mais velho queria chegar diante de Deus pelos seus méritos, pela religião própria, do esforço próprio, da justiça própria, achando que ele ia por si mesmo construir uma ponte, uma escada que chegasse a Deus por si mesmo. Mas, meus queridos irmãos, só há uma forma de chegarmos a Deus, é pela fé em Jesus Cristo. Você já voltou para casa? É tempo de voltar para a casa do Pai. Ele está aberto, de coração aberto, de braços abertos para te receber.
E eu quero dizer que só Cristo pode preencher o vazio do coração humano. Aquele filho mais novo queria preencher o vazio do seu coração na terra distante, nas orgias, nas noitadas, nos braços de muitas meretrizes, na prostituição. Mas o que ele encontrou foi o fundo do poço, foi o chiqueiro, foi a lama. Porque só um pode preencher o vazio do coração humano: Cristo. Só Ele pode curar o coração ferido, só Ele pode saciar a alma faminta, só Ele pode matar a sede do sedento, só Ele pode reconciliar o pecador com Deus. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e só Ele pode fazer uma família feliz. Não existe família feliz sem Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez na terra foi num casamento em Caná da Galileia, transformando a água em vinho. Isso mostra que Jesus valoriza a família. Jesus ama a família. Jesus, Ele quer fazer sempre um milagre na nossa casa, na nossa família, porque família é um projeto de Deus. Foi Deus quem planejou a família, e Deus ama a família. E é por isso, meus queridos irmãos, que não existe família feliz sem Cristo. Não existe família feliz longe de Cristo. Só Cristo pode fazer diferença na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Só Ele pode salvar o filho perdido, só Ele pode salvar o pai perdido, só Ele pode salvar a mãe perdida, só Ele pode salvar a família. Não existe família feliz longe de Jesus. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor, vamos orar com o pastor Rui. Ele vai estar orando ao Senhor nesse exato momento, pedindo a Deus que abençoe o seu lar. Que bom que você veio aqui nesta manhã para buscar a face do Senhor. Claudinha, Elisa, Deus esteja abençoando vocês, cada irmão que aqui veio nesta manhã, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, vamos colocar as nossas famílias nas mãos do Senhor. Cada um de nós tem um parente fora da presença do Senhor, cada um de nós tem um irmão, um tio, uma tia, um filho, um esposo, uma esposa, quem sabe, longe de Deus. E esse é o momento da gente interceder pela família, para que haja perdão, para que haja harmonia, para que haja reconciliação. E assim como esse filho pródigo voltou para casa, voltou para os braços do Pai, que os nossos entes queridos também possam voltar para os braços de Jesus, para os braços de Deus, e receber o amor do Senhor. Oremos. Deus Santo, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor Jesus, te louvamos porque o Senhor resgatou a nossa vida, e nós clamamos ao Senhor, que também, Senhor, busque aqueles que se afastaram da tua casa, talvez algum irmão, talvez algum parente, ó Deus, familiares nossos, amigos nossos, que estão longe, Senhor, da tua casa. Tenha misericórdia, Senhor Jesus, traga de volta, Pai, traga o perdão às famílias, traga a reconciliação, Pai. Ó Deus amado, transforma o nosso ser, transforma a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Nós precisamos do Senhor, nós clamamos pela tua presença em nosso lar, e que o Senhor nos dirija, Senhor Jesus, que o nosso coração se alegre em estar contigo, que nosso coração se afaste das coisas do mundo, as coisas que te desagradam, Deus, e que nós queiramos te agradar e viver com o Senhor. Nos ajude, nos abençoe, e nós agradecemos porque o Senhor tem feito isso em nosso coração e em nossa vida. Louvado seja o Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, povo mais do que vencedor, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor esteja diante de vós para vos ensinar o caminho certo, que o Senhor esteja acima de vós para vos iluminar, que o Senhor esteja atrás de vós para vos livrar dos homens maus e da cilada de Satanás, que o Senhor esteja dentro de vós para vos consolar nos momentos difíceis da vida, que o Senhor esteja ao redor de vós para vos abraçar com seu eterno amor,
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, uma graça que é melhor do que a vida, e o amor de Deus, o amor infinito e eterno, e as ternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo. Hoje à noite estaremos aqui, o pastor Rui vai estar pregando à noite, e que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus abençoe a sua vida que está em casa, acompanhando a transmissão, que o Senhor te abençoe a cada dia, e que o Senhor esteja sempre fortalecendo a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.